E sejam muito bem-vindos aqui ao canal Yatalog. Eita, pera, tem um feixe de luz aqui bem na minha cara, mas tudo bem. De todo jeito, sejam muito bem-vindos ao canal Yatalog, aonde a gente fala um pouquinho de tudo: cinema, arte, cultura, entretenimento, videogames, cultura nerd, cultura geek, cultura otaku. Bom, tivemos aqui já uma novidade bem interessante. Como vocês puderam ver esses dias, né, teve o lançamento agora em 2019, justamente do Cemitério Maldito. Bom, vai ser lançado na quinta-feira, mas provavelmente muita gente vai estar assistindo esse vídeo depois do filme ser lançado. Bom, vou falar um pouquinho sobre o Cemitério Maldito, né, algumas curiosidades e tal, mas já aviso que tem alguns spoilers aqui, tanto dos antigos quanto dos novos, então se prepara, porque aí vai. Começando pelo fato de Cemitério Maldito ter sido baseado no conto O Cemitério, que, né, logo por sua vez era um conto escrito por Stephen King, um dos, como eu posso dizer, mestres do terror e do suspense, não apenas no cinema, mas na literatura mundial. Né, ele é uma lenda viva, ainda vivo, ainda bem, né, porque ele é um cara que escreveu muito suspense e muito terror, mas ele também chegou a fazer alguns dramas, algumas histórias mais, até comédia, de certa forma. Não comédia, vai. Mas ele sempre brinca um pouco com um humor leve em todos os seus trabalhos. Se você assistiu It, a obra-prima do medo, Stephen King, Comboio do Terror, que para alguns é um filme muito ruim, para outros é um filme maravilhoso, também Stephen King. O Iluminado, Stephen King. Né? O Kingdom Hospital, Stephen King. Algumas coisas foram adaptações, outras coisas foram criações 100% próprias, né? Tinha Carrie a Estranha, tinha Conta Comigo, tinha... Nossa, se for colocar todos os títulos, A Metade Negra, e por aí vai. A gente tem um conjunto de obra tão vasto que faz com que muita gente aí fique, sabe, no chinelo. Quase que até o Senhor dos Anéis chega ao ponto de estar muito abaixo, porque tem muito mais coisa do Stephen King do que do próprio Tolkien. Bom, vamos falar um pouquinho mais agora sobre Cemitério Maldito. A gente vê que teve o primeiro filme em 89, o segundo filme mais ou menos lá para 92, né? Aí teve agora esse remake que lança agora em 2019. Aí muita gente fala, é remake, deve ser uma merda. Não. Cara, esse é um dos poucos remakes que eu posso dizer sem medo. Fez jus ao original, foi uma ótima homenagem ao original e ao livro. Alguns elementos que não tinham no filme antigo estão nesse filme, né? Coisas que quem lê o livro sente falta, por assim dizer. Né? Muita gente fica naquela dúvida de tipo, o livro é melhor que o filme. Outros falam, não, eu prefiro mais o filme. Bom, aqui está um exemplo. Cemitério Maldito, Pet Sematary, isso com S, grafia toda errada, justamente por ser a ideia de falar que são crianças que escreveram o cemitério e aquela coisa toda. Não é um Dança da Morte, não é coisas assim, entende? Bom, vamos tentar falar um pouquinho sobre a situação. Teve uma mudança radical na trama, e os diretores comentaram já isso antes e tal, né, mas já avisando que isso tem um certo spoiler. Tanto no livro do Stephen King quanto na primeira adaptação de 89 do filme, que foi dirigido por Mary Lambert, o casal principal da trama perdia o filho mais novo, né, que era o Gage, num acidente na estrada perto da sua casa no interior dos Estados Unidos. No novo longa, quem sofre o acidente é a irmã mais velha do Gage, a Ellie. Né? Então assim, como ocorre com o Gage nas versões anteriores, ela é enterrada no Cemitério Maldito, né? Naquele cemitério de animais do título, né? Que assombra os pais e tudo mais. O garoto escolhido para ser o novo Gage é muito parecido com o antigo, então você sente as referências se você assistiu o filme antigo e vê o novo. Apesar dessa mudança, o negócio ficou interessante, né? Ficou até mais forte, mais pesado, né? Eles usaram bastante a ideia, a técnica de roteiro do Stephen King, das séries até a década de 90, de filmes dele, né, de como dar medo em poucos estalos, em poucos segundos. Funciona aqui muito bem.
Os produtores e diretores da nova adaptação, por exemplo, conversaram com o pessoal do Entertainment Weekly. Eles falaram dessa mudança, que eles ficaram nervosos com a decisão, né? Até o Lorenzo de Bonaventura ele chegou e brincou com isso. Né? Eles falaram assim, né, que a filosofia deles sobre remakes ou atualizações de tramas antigas é essa. Né? Se eles dão pra você o que já te deram antes, eles não estão fazendo nenhum favor ao material original. Né? E aí ele diz que ele é muito apegado aos filmes preferidos, como qualquer um, mas ele sempre quer uma experiência nova. De certa forma não está errado. Se você só quer ver um negócio igual exatamente o que era o antigo, só que com novos atores, você tem aí o Psicose, que teve, se não me engano foi em 98, fizeram um remake quadro a quadro, e que o pessoal odiou. Não só a crítica, mas o público, a maioria odiou. Porque o original era intocável. Colocaram bons atores no novo e não ficou legal. Então, às vezes igual não é bom. Às vezes morto é melhor. Né? Bom, o co-diretor, o Dennis Widmeyer, né, que ele assina o filme junto do Kevin Koch, né, juntos eles já dirigiram até Starry Eyes, eu não lembro qual que é o nome que deram no Brasil. Bom, ele explica um dos motivos dessa mudança, né? A Ellie, que tem 8 anos de idade na trama, naturalmente é mais ameaçadora do que o irmãozinho de 3. Quer dizer, aí a gente pensa, o que dá mais medo? Uma menina de 8 anos ou uma criança de 3 aprontando e matando? Admito, os dois casos são pesados. Né? Eu teria mais medo de uma criança de 3, mas hoje em dia o pessoal tem mais medo de uma criança de 8. Bom, voltando ao que ele dizia. No filme de 1989, muitas cenas de gays foram feitas com um boneco. É assustador e eficiente, mas nós já vimos isso tantas vezes, tanto nesse filme quanto em Brinquedo Assassino e outros títulos. E se a gente for parar pra pensar, é verdade, né? Porque o garoto ele já parece um boneco. Fizeram um boneco que era a cara do garoto, mas ao mesmo tempo era um boneco com cara de boneco, porque o ator parecia um boneco. Bom, vamos sair um pouquinho dessa situação. Né? O Koch ele ainda frisou, né, que assim como acontece no livro, né, com o Gage, ele ressuscita no novo cemitério, não só ataca fisicamente os pais, como faz jogos psicológicos com eles. Aí já entra a parte sobrenatural. Né? Então eles dizem, nós colocamos isso de volta na trama porque o filme de 89 retirou tudo isso. Se as pessoas não leram o livro vão pensar, por que fizeram a Ellie dizer essas coisas? Cara, tá no livro. Só que não com ela, com o garoto. E como o filme funciona melhor com ela, né, do que com uma criança de 3 anos. Inclusive tem uma cena lá que pra mim foi muito interessante, que é, bom, não vou jogar tanto spoiler assim, mas que justamente a gente vê o efeito morph, né, quando você muda o rosto, por exemplo, tá muito bem feito. Né? Como eu já avisei, tinha spoilers aqui, não muitos, mas tem. Né? Então você vê a menininha sendo 2 personagens diferentes na trama. Tipo, em uma única cena, mas ainda assim, muito bom. Um negócio, eu até desacreditei na atuação da menininha. Né? Não sei nem se ela era uma computação gráfica ou se ela era uma pessoa de verdade. Né? Mas aí, deixa pra lá. Bom, por fim, o produtor, Bonaventura, ele lembrou os fãs que provavelmente não é muito ético colocar um ator tão jovem, né, quanto os gêmeos, né, que eram... Os bebês eram gêmeos, inclusive, na gravação, Hugo e Lucas, né, para interpretar um personagem tão perturbador. Só que na década de 80 não pensaram assim, né, os diretores da época, da produção, etc. Só que aí é aquela coisa, o terror varia de tempos para tempos. Né? Pode ser que para hoje o terror seja uma criança de 8 anos, naquela época uma criança de 3 anos. Dependendo, daqui a alguns anos pode ser que volte a ser um bebê de 1 ano que já fale e já mate, ou voltando a ter Brinquedo Assassino, apesar do novo parecer o Dolinho, e por aí vai. Vamos jogar agora informações curiosas já aqui, porque o Cemitério Maldito, ele completa aí mais ou menos 30 anos, né, o primeiro filme, né? Então, meio que, por isso que o novo, 2019, o antigo, 1989, né? Quem assistiu o filme antigo, quem leu o livro, vai sacar o que tem de diferente e o que tem de semelhante, vai ver muitas referências ao filme antigo, né? E o mais interessante é, o melhor ator é o gato de estimação. Você vai ter que assistir para entender o porquê.
Bom, o Cemitério Maldito de 89, ele assombrou a infância de muita gente, né? Foi lançado dia 21 de abril de 89. E no Brasil chegou dia 12 de outubro, justo o Dia das Crianças, né? Como ele é baseado num livro de Stephen King, combina muito. Então, no Dia das Crianças, você lançar um filme em que uma criança de 3 anos mata todo mundo, cara, esse é perfeito. Tudo bem, a história apresenta uma típica família que parece que saiu de um comercial de manteiga, né? Um pai médico, aí tem a mãe, a filha e o filhinho de 3 anos, né? Que inclusive já chegou a virar meme por um tempo. Bom, eles se mudam para uma propriedade rural, eles compram um terreno, acho que de 20 hectares, alguma coisa assim. Eu não lembro como estava no livro. Essa é a que eu estou comentando, é a versão dos filmes, né? Bom, eles querem dar uma slowdown, em português era uma freada, né? Tipo, eles não querem aquela correria da cidade grande, né? O cara, tipo, tem que ficar em vários plantões, quase não consegue ver os filhos e a mulher. Então, ele se muda para o interior com a família. Pra quê? Justamente para poder ter mais tempo, para poder, né, tipo, colocar os filhos na cama, poder levar eles para escola de vez em quando, né, e tudo mais. Então ele vai trabalhar numa clínica de uma escola, faculdade, né, e coisa assim, né? Só que apesar da tranquilidade, né, tipo, a casa ela fica muito estreita a uma estrada, né, que tem um fluxo muito intenso de caminhões em alta velocidade. Fora isso, a paz da família vai ser mais ameaçada pelo cemitério de animais que fica nas proximidades, né? Então, né, é um local que se você enterra alguém, seja um animal ou uma pessoa, ela volta à vida. E como um dos personagens lá, que é, no caso do novo filme, é o John Lithgow, né? Ele é dito que às vezes a morte é melhor. Mas assim, como a gente já sabe, né, o Stephen King ele gosta muito de aparecer, né, nos filmes assim que foram baseados em contos dele, às vezes dirigir, às vezes produzir, mas fazer uma pontinha, mesmo que seja quase que imperceptível, né? O curioso é, né, tipo, vamos passar informações. A ideia para surgir foi quando o gato da filha do autor, né, Smokey, foi atropelado na estrada. O Stephen King ele resolveu homenagear o animal tanto no livro quanto no filme com um túmulo, né, que tem o nome dele no meio do cemitério de animais. No caso do de 89, ele participa vivendo um padre na cena do funeral. Ele também adaptou o roteiro do seu livro para o cinema, né? Foi um dos primeiros da sua carreira e tal. E ele esteve presente durante quase toda a gravação do longa e tudo mais. Ele, bom, basicamente ele já escreveu muitas histórias de terror na sua vida, mas segundo o próprio Stephen King, apenas uma história realmente deu medo de verdade nele, que se trata justamente do Cemitério Maldito. Então, para uma história realmente dar medo no seu autor, né, que faz muitas histórias de terror, aquela história ter marcado ele é uma coisa curiosa e interessante. O elenco da época, né, pelo menos, foi interessante. Por exemplo, deixa eu ver aqui se eu acho informação aqui. Um dos momentos mais creepies, por assim dizer, né, seria a ideia da irmã doente da Rachel, a Zelda, que muita gente hoje em dia vai fazer piadinha com Link, lógico, né, do Lenda de Zelda. Mas o que acontece? Pensa no seguinte, no filme antigo escalaram um homem para ser a mulher toda torta, porque tinha uma doença lá, eu não lembro agora o que era exatamente, né? E tipo, que deixava a pessoa torta e não conseguia mais se mexer direito, não conseguiria ter uma vida fora da cama, né? Teve a história dos gêmeos, teve várias coisas interessantes. Foram, por exemplo, o gato, né, utilizado é da raça British Shorthair. Peraí, rapidinho. Bom, de todo jeito, a gente teve lá o Miko Hughes, né, que ele era um garotinho de 3 anos.
Tipo, eram gêmeos, mas a diretora, na época, ela ficou tão impressionada com o desempenho do garoto que bateu o pé pra ter ele no elenco, né? Bom, foram utilizados 7 gatos da raça British Shorthair para o papel do Church, que é o gatinho demo, durante as filmagens. O interessante do Church é que Church é igreja em inglês, porém o nome do gato Church é Winston Churchill, então ele vira o diminutivo Church, né? Então tem até umas sacadas bem inteligentes sobre esse fato no filme, né? No novo, no caso, mas isso aí deixa para quem for assistir. Para o papel da Ellie, né, a filha foram também usadas gêmeas, Blaze e Bo Berdal, né? Parece que só uma delas foi creditada na época e a outra foi chamada como Ellie 2, então tem 2 risquinhos. Curiosamente, o ator Bruce Campbell, que fez o Ash em Evil Dead, ele foi a primeira escolha para o papel para o protagonista, o Louis Creed, que era o pai de família. Pena que não foi ele que atuou. No caso da diretora, foi o segundo trabalho de direção da Mary Lambert, que iniciou a carreira dela em comando de videoclipes da Madonna, né? Tipo Material Girl, Like a Prayer. Bom, a Mary Lambert, ela veio a dirigir também o Cemitério Maldito 2, só que não teve o mesmo impacto. Apesar de ter, até como um dos atores principais, o Edward Furlong, que era o John Connor do Exterminador do Futuro 2, O Dia do Julgamento, né? Antes da Mary Lambert assumir o projeto, a oferta tinha sido feita por Tom Savini, que era técnico de efeitos especiais, de terror e tal, só que ele acabou recusando. Depois o Savini veio a dirigir o remake A Noite dos Mortos Vivos, em 1990, um ano depois. Quando a cineasta, a Mary Lambert, ela apresentou o corte final do Cemitério Maldito na época, os executivos da Paramount acharam um filme longo demais, né? Então ele teve que ser reeditado e tal. Além disso, o desfecho estava muito triste, quieto e emotivo. Por isso, o novo final mais gráfico foi filmado na época. Quem assistiu sabe do que eu tô falando, né? O diretor original ia ser o Jorge Romero, o criador da Noite dos Mortos-Vivos de 68. Mas, devido aos atrasos nas filmagens, o cineasta teve que sair do projeto. Aí veio a vaga para Mary Lambert assumir. O Romero, ele, né, partiu lá para dirigir o Instinto Fatal, de 88, né, que é aquele filme sobre um mico de companhia assassino. Bom, mas deixa pra lá. Basicamente, esses mestres do terror eram muito amigos, né? Porque o Stephen King e o George Romero já chegaram a trabalhar juntos em 82, no Creepshow, né? E que o Romero, ele dirigiu um roteiro do King nessa mini coletânea de curtas, né, no caso. Depois disso, eles voltaram a trabalhar junto no A Metade Negra, em 93, por exemplo, no qual o Romero adaptou o livro do King para o cinema. Vamos falar um pouquinho também que, apesar na época terem se preocupado, não teve muita exposição do garotinho, né? As cenas mais violentas e assustadoras foram mágica da edição, né? As pesadas foram realmente intercalavam, colocavam nas cenas pesadas um boneco e nas cenas mais leves o garoto. Então ele foi editado nas cenas mais grotescas sem ser exposto de verdade ali, né, as cenas durante as filmagens. Por exemplo, o bisturi que ele usa no final do filme não é nem afiado, né? No livro, a Ellie, ela tinha poderes psíquicos, assim como o Danny do Iluminado, né? Para quem lembra aí o que acontece? O fator foi cortado do filme pela diretora Mary Lambert, né, que achou que isso não se encaixava na história. Na nova versão, de certa forma, o garoto tem isso, né? Então, encaixou legal, ficou bonito. Referências são coisas interessantes ali. Por exemplo, no roteiro original do King, ele utiliza um elemento que é muito presente no livro, a aparição de um Wendigo, que no novo filme ele é comentado de leve e tal, né, que seria um demônio nativo americano. A ideia foi cortada do primeiro filme, mas em 2 cenas que o personagem desbravam o caminho do cemitério à noite, pode ser ouvidos estranhos barulhos, gritos, ruivos, que seriam dessa criatura, né? Na nova versão são... eu esqueci o nome do que foi falado, os Loons, eu esqueci o que é em português isso. Mas quem conhece a fundo as histórias, as obras do Stephen King, sabe que é bem comum nos livros fazerem referências a outras das suas obras, né? Relembrando que nesse novo filme ele se encaixou perfeitamente no universo do It,
da nova versão, lógico, né? Aquele do palhaço, que inclusive vai ter a segunda parte esse ano, se não me engano é esse ano. Bom, por exemplo, o personagem Judge, né, que é o vizinho, menciona que numa cidade próxima um cachorro ficou louco e matou diversas pessoas. Quem se lembra de Cujo, né, também do Stephen King, que foi transformado em filme em 83, por exemplo. Fora isso, também, quando o Victor Pascal, né, que é o estudante que volta como fantasma dando dicas ao protagonista, né, levado ao hospital, um pôster sobre raiva estampando o cão Cujo também é visto na cena. Na nova versão, não. Pelo menos eu não notei. Só assisti 2 vezes. Além do Cujo Iluminado, teve referência contida no livro, Os Vampiros de Salem. A situação acontece quando a Rachel passa por uma placa de Salem's Lot, né? Ou seja, outro título do Stephen King. Isso na versão de 89, relembrando que não é o spoiler do novo ainda, né? Uma referência que não é de livros do Stephen King acontece quando o Timmy Betterman, né, que é o rapaz que traz de volta à vida durante a infância do vizinho Judge, né, quando ele finalmente encontra seu destino e tal, e a casa pega fogo e tudo mais. Quando ele é queimado junto ao pai na casa, ele grita: "Amo morto, odeio viver". Essa frase é uma homenagem à noiva de Frankenstein, dita pelo Boris Karloff no papel do monstro. Bom, uma coisa que algumas pessoas sabem, outras não, mas principalmente as antenadas em rock, é que o Stephen King ele sempre foi um fã assumido da banda da década de 70, né, que é a própria Ramones, e sempre colocou referências às suas canções ao longo do livro do Cemitério Maldito. E, retribuindo o favor, os Ramones gravaram a canção tema do filme, né? A Pet Sematary, a clássica música, uma das melhores músicas dos Ramones, na minha opinião, inclusive, né? Que ela ficou até mais famosa que o próprio filme, essa música. O videoclipe tem cenas do filme, né? Tem participações bem interessantes ali de outros atores e outros músicos, mas isso tá num outro vídeo que eu já lancei aqui, né? Então vou botar o link aí embaixo para vocês reassistirem sobre Pet Sematary, a música. Bom, fora isso também tem o caminhoneiro que causou o acidente chave do filme, que estava ouvindo outra canção, que era China is a Punk Rocker, pelo menos no original, no novo não, né? No novo ele estava olhando o celular. Bom, a participação se deu conta pela diretora Mary Lambert, que tinha um background vindo da música, né? Então ela dirigiu alguns clipes da Madonna e tal. Ela já conhecia os Ramones e convidou para gravar a trilha sonora, sabendo o quanto o Stephen King era fã deles. Então, um é fã do outro, Stephen King fã de Ramones, Ramones fã de Stephen King. Eles criam uma música baseada no livro deles, no livro dele que falava já dos Ramones, de certa forma. Pronto. O que aconteceu? Tivemos o filme de 89. Agora, vamos jogar um pouquinho mais pro novo. Por exemplo, vamos falar a sinopse. A família Creed se muda para uma nova casa no interior, localizada nos arredores de um antigo cemitério amaldiçoado, usado para enterrar animais de estimação, mas que já foi usado como sepultamento de indígenas. Algumas coisas estranhas começaram a acontecer, transformando a vida cotidiana dos moradores num pesadelo. Isso é a sinopse oficial do novo. Uma coisa que acaba ficando meio confusa nessa sinopse é que ali não era bem um sepultamento de indígenas na versão nova, e sim na antiga. Na antiga era dito que era um cemitério de índios ali, onde se enterravam guerreiros para eles voltarem à vida e por aí vai. O que acontece? Na nova versão tem o cemitério de animais, tem aquela barreira lá que tem que ser ultrapassada, e aí eles encontram lá o local que tem uma energia, uma coisa forte, né? E se você vai lá, mesmo que aconteça algo ruim, você sente vontade de ir lá, de tão forte que é aquela energia. Na música dos Ramones, pode dizer que a letra inteira é um spoiler, né? Porque é um resumo da história, de certa forma, não toda, mas dos pontos principais. Então, se você não gosta de spoilers, sinto muito lhe dizer, mas essa música é um spoiler necessário no filme. Bom, o que acontece em relação ao Cemitério Maldito, né? Tipo, a gente já teve a mudança aí de, ao invés de ser o garotinho novo, ser a irmã mais velha, né? A gente tem algumas mudanças de tipos de efeitos especiais. Antigamente era mais feito o efeito com robôs, com bonecos, né, e tudo mais. E o novo, bastante CG, né? Ou seja, computação gráfica. A gente pode parar para analisar muitas coisas. Por exemplo,
o fato de ser um romance de 83 que virou filme em 89 a primeira vez, em 2019, 30 anos do filme, aí pode-se dizer que seria 37 anos do livro. Então, 30 anos do primeiro filme comemorando com um novo filme, um remake. O interessante é, lá para meados de 91, 92, mais ou menos, foi lançado o Pet Sematary 2, né? Que o Edward Furlong participa. Ele é o Jeff Matthews, filho de Renee Harlow, uma atriz de filme de terror que morreu acidentalmente durante uma filmagem quando recebeu um enorme choque elétrico. Aí o Jeff se muda com o Chase, que é o seu pai veterinário, né, pro campo. E lá ele faz amizade com o Drew Gilbert, que é o Jason Maguire. É um cara gordinho, né? Pra quem viu o filme e não lembra o nome dos personagens, o cara gordinho é o amigo, né? Que é um garoto tímido maltratado pelo Gus, que é o padrasto, que é, curiosamente, o xerife local. O Jeff também descobre um antigo cemitério indígena, no qual pessoas e animais que se ali são enterrados voltam à vida. Aí, toda aquela história dele enterrar o cachorro dele que morreu, depois enterrar o pai, e por aí vai. Coisas atrás de coisas, né? Esse filme teve como ator principal o ator do Exterminador do Futuro 2. Não teve o mesmo impacto do primeiro filme, mas ainda assim ele reprisou cansativamente tudo quanto é lugar. Se não me engano, SBT e Globo já passaram muitas vezes esse filme, né? Não lembro se foi na sessão da tarde ou se foi no por aí vai. Bom, o que acontece é, Cemitério Maldito teve já 2 filmes, né, um sequência do outro, e no novo ele é justamente um filme já de, né, assim, grandes expectativas. E eu posso dizer que é um dos poucos filmes que a hype deu certo pra mim, porque eu, de 0 a 10, geralmente não passo de 6 a nota em nenhum filme, mesmo que seja muito bom. Cemitério Maldito novo, eu acabo dando uma nota 10 pessoal, né, e uma nota 9,5 profissional, por assim dizer. Porque é um filme muito bom. Tanto que eu assisti 2 vezes no mesmo dia, na segunda-feira, uma vez na cabine de manhã, cabine fechada para imprensa, e uma vez à noite na Premiere, né? Então, assim, ainda vai... Isso porque é na segunda-feira, porque na quinta lança para o público. E ainda pretendo assistir mais uma vez agora com a dublagem, né? Já que eu, nas 2 vezes primeiras eu vi legendado. Quero verificar como ficou a dublagem brasileira, né? Então, eu fico por aqui. Em breve eu trago mais novidades interessantes aí. Talvez até eu fale um pouco mais sobre o livro do Pet Sematary. Mas para esse vídeo não ficar muito mais extenso do que já tá, eu já vou parando por aqui. Então eu fico por aqui e assistam o filme. Compartilhem, curtam e se não for inscrito se inscreve. Fui!